estudantes, eu sou a professora Kerima e estou aqui já em clima de Copa para dar essa aula de matemática para os quintos anos. Hoje a gente tem um dia especial, né? Olha, sente só, escuta a musiquinha. Produção é show, né não? Vamos lá, Brasil, vamos lá, quinto ano. Hoje a gente vai conversar sobre cálculos de volume. E para a gente marcar esse gol de placa, a gente vai começar a nossa aula, beleza? Eu acho que é muito justo a gente comemorar esse período. A gente já passou por tanta coisa difícil, né? A professora sempre fala que a gente passou por coisas complicadas. Hoje não. Hoje a gente vai fazer a aula de uma forma diferente, de uma forma animada, né? E eu já estou por aqui pronta para o jogo e torcendo, né, que o nosso país ele vença na Copa do Mundo e nas outras coisas também, né? A gente vai conversar hoje sobre cálculos de volume. Professora, cálculos de volume a gente vai falar sobre capacidade, volume, unidades de medida. Minha gente, hoje a aula vai ser legal, vai ser bem interessante. Professora, mas volume é muito difícil. Não, minha gente. Quando a gente fala de volume, a gente pode pensar o seguinte. Vocês estão vendo esse cubo mágico aqui? Já brincaram de cubo mágico? Eu tenho certeza que sim. Eu vou chamar a professora Abigail para ela me responder se ela já conseguiu montar esse cubo mágico. E aí, professora? Você quer que eu marque um gol contra a professora Kerima? Bom dia. Já brinquei, mas eu nunca consegui, não. E eu não conheço ninguém de verdade que tenha conseguido, não. Mas antes, deixa eu marcar meus gols aqui. Sim. Muita gente hoje aqui com a gente, viu, dando bom dia. Todo mundo animado. Jean, Janiele, João... Todo mundo aqui dando bom dia, responderam bastante na de língua portuguesa, José, e não será diferente na de matemática. A seleção está escalada. Eu quero ver se vão marcar gol juntamente comigo, né? Vocês sabem que eu amo a participação de vocês. Espero que estejam comigo e juntos ao final do jogo a gente faça aquele gol de placa, né? Para me ajudar, né, para acessibilidade. Olha as palmas da produção, olha as palmas da produção. Maravilhosa, claro, essa equipe que faz com que eu consiga chegar na sua casa, né? Midian maravilhosa, eu tinha separado uma música para ela dançar comigo aqui em homenagem à Copa. Mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Por enquanto, ela vai estar dando um show aqui na interpretação e garantindo que mais pessoas consigam acompanhar o Educa Recife. Quando a gente fala, gente, de cálculos de volume, a gente pensa automaticamente num sólido geométrico. Sólido? Como assim, professora, sólido? Sólidos geométricos, eles são objetos tridimensionais, certo? Que ocupam lugar no espaço, por isso eles possuem volume. Podemos encontrar sólidos de inúmeras formas, retangulares, circulares, quadrangulares, entre outras, mas todos irão possuir volume e capacidade. Certo, professora, mas quando a senhora falou de sólidos geométricos, a senhora me falou em geometria. E agora a senhora está querendo me falar de volume, porque tem tudo a ver. Pensa comigo num aquário. Um aquário onde você coloca aquele peixinho. Você já teve peixinho, aqueles peixinhos que você compra lá no Parque de Exposições do Cordeiro, ali perto da Ponte da Boa Vista? Eu já tive alguns. Tinha até aquário, comprava comidinha, colocava. Eu tinha vários. Você também já tinha? Você já parou para pensar em calcular a quantidade de água que cabe num aquário daquele? Não, professora, eu saio colocando a garrafa e quando enche, eu deixo. Pois bem, fique sabendo que a gente consegue calcular aquela capacidade a partir das dimensões do aquário. E para eu calcular as dimensões desse aquário, eu uso cálculos de volume porque eles têm 3 dimensões, comprimento, altura e largura. Eu vou medir o comprimento do meu aquário, a minha largura e a minha altura.
O volume é o espaço que é ocupado por alguma substância. É a determinação de qual volume pode ser ocupado dentro de um objeto ou de um espaço. O volume é aquele que a gente vai encontrar o espaço que cabe determinada substância. Eu falei no caso de aquário da água. Pois é, eu falei da água. Mas poderia ser outro líquido? Poderia ser também. No caso, essa água seria medida em quê? Ah, professor, eu já sei que é em mililitro ou em litro. Então, a partir da medição desse recipiente, que no caso é o aquário, que eu dei o exemplo, eu consigo descobrir a quantidade de água que cabe nele. E se eu falo que eu vou medir em 3 dimensões, é porque eu tenho comprimento, largura e altura, que é o caso das nossas figuras espaciais, beleza? É importante saber que o volume pode ser calculado para recipientes ou estruturas que tenham determinados formatos, como é o caso de cubos, cilindros ou pirâmides. Eu vou focar em cubo e eu acho que eu tenho paralelepípedo também, tá? Eu vou focar nesses daí porque o cálculo de volume ele é mais fácil de fazer, mas presta atenção, eu consigo também descobrir a partir de um corpo redondo, né, de um sólido arredondado, eu consigo também calcular. Eu vou parar entre o cubo e o paralelepípedo, vocês vão ver que é bem facinho de descobrir. Quando eu descubro o volume, eu faço uma conversão, eu converto aquele valor em volume para a capacidade, no caso a capacidade líquida, né? Se eu estiver ainda falando do meu aquário. Aqui eu tenho um cubo. Professora, qual é a unidade de medida do volume? Metro cúbico. Pensa, lembra das 3 dimensões, comprimento, largura e altura? Isso mesmo, metro ao cubo, beleza? E metro ao quadrado, quando eu falo de metro ao quadrado, eu estou falando de área. Se eu falo de volume, metro cúbico. Inclusive, esse metro cúbico ele está inserido na sua conta de água. Se você prestar atenção, na conta de água da sua casa vai estar lá o gasto. 22 metros cúbicos. Feita essa conversão, você descobre quantos litros de água foi gasto na sua casa durante aquele mês, certo? Para calcular o metro cúbico, são consideradas as 3 dimensões que formam um volume, comprimento, altura e largura. Ó. Metro, metro, metro. Se eu multiplicar aqui, eu vou ter metro elevado à terceira. Calma que potência vocês vão estudar nos anos finais. Por enquanto, só mentaliza isso. Metro ao cubo, porque eu levo em consideração as 3 dimensões, que você já conhece qual é dos sólidos geométricos. Feito isso, ó, eu tenho 1 metro, 1 metro, 1 metro. Nesse caso aqui, eu teria 1 metro cúbico, tá? Eu vou mudar o número, claro. Para calcular o metro cúbico, são consideradas as 3 dimensões que formam o volume. Comprimento, altura e largura. Nesse caso aqui, cada dimensão dessa tem 6 metros, beleza? E como é que eu faria esse cálculo? Multiplicação simples, que a gente já estudou e nem faz muito tempo. O meu volume, a gente já sabe que vai ser metro ao cubo. Comprimento vezes altura vezes largura. Calma. Isso aqui é só para a gente descobrir a unidade de medida. Falou em volume, gente, não se estressa. É metro cúbico. Metro elevado à terceira potência. Não estressa. Falou em volume, a unidade é essa. Ah, é metro ao quadrado. Não é, porque eu não estou falando de área, não. Ah, é metro. Não estou falando de perímetro. Se eu falo de volume, metro cúbico. Beleza? Como eu faço para calcular? Meu Deus, muito fácil. Ó. O meu volume vai ser metro cúbico, 6 vezes 6 vezes 6. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, 216 metros cúbicos. Tranquilo? Cálculo simples. Cálculo de volume é esse. Comprimento vezes altura vezes largura. Tchau. Fez o cálculo, fez aquela multiplicação gostosa de fazer, porque eu sei que o 5º ano sabe fazer muito bem. É só correr pro abraço, é só marcar esse gol aí. Vamos lá, vamos dar continuidade.
Podemos relacionar as medidas de volume com a capacidade de um sólido geométrico. Gente, quando eu falo de volume, é o espaço que cabe o meu líquido, no caso, a minha substância. Nesse caso, quando eu vou falar da minha capacidade, quando eu descubro o meu volume, eu faço uma conversão de valor. Como assim, professora? Claro que elas já têm as suas determinações. Elas são padronizadas. Aqui, 1 metro cúbico corresponde à capacidade de 1000 litros. Quando tem lá 22 metros cúbicos na sua conta de água, quer dizer que você gastou 22.000 litros de água. Beleza? A conversão de volume para capacidade é assim. E quando eu passo de volume para capacidade, eu vou mudar automaticamente a minha unidade de medida. Que aí, falando de capacidade, a gente fala de mililitro e fala de litro. 1 decímetro cúbico corresponde à capacidade de 1 litro. E 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Preste atenção nisso que a gente vai fazer questões relacionadas a isso. Lembram do cubo mágico? Vocês sabem que tem cubos maiores, né? Cubos menores e cubos maiores. Será que se eu trouxer um cubo desse para a professora Abigail fazer aqui ao vivo, ela consegue? Será, minha gente? A aula não vai ser até meio-dia, não. Vai ser eterna, viu? Eu também tenho um pouco de dificuldade, mas eu sei que vocês do 5º ano desenrolam muito bem isso. Eu já tive alunos que faziam esse cubo mágico muito rápido. Quando eu menos esperava, estava lá o cubo todo certinho. Vocês sabem que a lógica é manter todas as faces da mesma cor, né? A lógica do cubo mágico é essa. Mas eu tenho bastante dificuldade. Lembro de ter conseguido 1 ou 2 vezes, mas eu demorei muito tempo. Vê só. Observe a imagem do cubo abaixo. Quantos cubinhos menores foram necessários para preencher o cubo maior? Professor, eu posso contar? Pode, mas aí tu iria quebrar o cubo, né? Porque tu ia ter que tirar, né? Quebrar e sair contando, né? Ia ficar meio difícil. A gente faz com cálculo de volume, minha gente, facinho, ó. Tenho 3 cubos aqui, 3 aqui e 3 aqui. Peraí, professora, é só isso? Claro que é só isso. Depois que eu descobri, ó, olha a quantidade. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27 cubinhos. Professora, é só isso para a gente medir esse volume? Claro, né? Eu estou falando de cubinhos aqui, eu não coloquei metros cúbicos, não. Isso é um cálculo simples relacionado ao nosso cubo mágico, tá? Presta atenção, quando tiver a unidade de medida, vocês vão utilizar metro cúbico, tá? Agora sim. Agora eu tenho a dimensão relacionada com a unidade de medida de volume. Comprei um recipiente de acrílico e quero fazer um aquário com ele. Presta atenção. Quantos litros de água precisarei para preencher completamente meu novo aquário? Oxe, professora, a senhora explicou isso o dia todo. No instante eu vou fazer. Será que tem alguém no chat que vai fazer essa questão? Será que tem alguém que consegue me dar a resposta? Será? Muito fácil, minha gente. Ó, largura, 2 decímetros. Comprimento, 3 decímetros. Altura, 5 decímetros. O que é que eu vou fazer aí? Vai ser metro? Não, vai ser decímetro. Porque ele está aqui em decímetro. Decímetro cúbico. Porque você sabe que a gente está falando de elementos de sólidos tridimensionais, certo? Elementos tridimensionais. Cálculo simples. Meu Deus, professora, ó, por que vai ser em metro cúbico? Decímetro cúbico. 5 vezes 3 vezes 2. Meu Deus, que coisa fácil. Tem resposta, professora? Será que alguém marcou o primeiro gol da Copa da EMAD? Ela marcou o gol meio tímido, que ela botou assim, 5 vezes 3 vezes 2 igual a 30, eu acho, foi a Janiele. Botou. Mas ela marcou o gol, não marcou, professora? Marcou o gol, com certeza que nem precisou de VAR, marcou o gol de placa e conseguiu responder a questão. Professora, mas tem 3 algarismos aí para eu fazer multiplicação, me ajude, pelo amor de Deus. Calma,
faz uma operação de cada vez. Você não precisa fazer apressado. Você pode fazer, ó, 5 vezes 3. Eita, 5 vezes 3 eu sei que é 15. 15 vezes 2, 30. 30 decímetros cúbicos. Acabou a questão? Não acabou não. Por quê? Ele está querendo saber quantos litros de água. Então, a gente vai fazer aquela conversãozinha. Ele diz aqui que 1 decímetro é igual a 1 litro. Se eu tenho 30 decímetros, a minha capacidade de água será de 30 litros. Beleza? Calcule o volume das figuras abaixo e marque a alternativa que mostra o maior volume. Isso eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Faz o seguinte, tira uma foto, manda para mim, lá no YouTube, manda a tua resposta, responde direitinho. Já aprendeu como faz o cálculo, né? Comprimento vezes altura vezes largura. Ó, eu tenho 4 figuras e eu quero que você me diga qual tem o maior volume. Tranquilo? Professora Abigail, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, o Jean aqui participando, respondendo, deixar registrado que no meio da aula ele colocou aqui, essa é minha aula favorita. Olha aí, um beijo, muito obrigada. E eu vou te agradecer, claro, vou até deixar aqui de fundo, que é para você continuar tirando aquela foto, fazendo aquele print, para me mandar a resposta lá no YouTube. Por hoje, a nossa aula chegou ao fim, mas eu conto com vocês numa próxima oportunidade. Será que tem música de Copa aí, pra gente encerrar essa aula? Eu tô com a minha bola e eu vou sair de campo, que a partida acabou. Até a próxima.